O capítulo 178 de One Piece saiu e esse é o seu review. E quem poderia imaginar que o discurso do Usopp iria fazer Imu-sama tirar a sua bunda da Terra Sagrada e enfrentar todo mundo? Mas eu acho que ele vai para mais de um lugar. Já pensou? Se o Oda mete uma história de capa sobre Imu-sama, seria uma viagem completa. Mas para mim, ele vai para Elbaf e parte do que vai acontecer, eu já disse no review do capítulo anterior. E está interligado com a fala do Kirigan, aonde ele disse que os chapéus de palha estão subestimando eles. Aqui no canal tem playlist de review de capítulo e teoria, que eu garanto que você vai gostar, mas antes de mais nada, eu peço o seu like e o seu hype e assista o vídeo até o final. Chegando lá no final, se você achar que vale a sua inscrição, aí você se inscreve. Então agora, bora logo para esse review. Porque nós começamos o capítulo 178 de One Piece do mesmo lugar aonde o anterior terminou, com o Luffy retirando o Brook e o Usopp, que ficaram gravemente feridos após o confronto contra Imu-sama. O Luffy chega aonde está o grupo da Nami e deixa eles com seus amigos para serem cuidados. O Frank pergunta se ele vai querer alguma ajuda, mas o Luffy diz que está tudo bem e alerta para eles saírem dali, porque o Lock vai destruir tudo. O Sanji brinca com ele porque ele faz a mesma coisa que o Lock, mas nós mudamos de cena e vamos para o combate real do Lock e de Imu Gunko. Imu começa a dizer os relatos que ele ouviu no passado, no caso, um navio do povo gigante, e o capitão era extremamente grande, mas contudo, aqueles que se movimentavam na neva atacavam os navios do governo mundial. Esse relato que Imu-sama está contando é referente ao Harold atacando os navios do governo mundial lá no capítulo 1157, que por outro lado, o governo mundial estava atacando os reinos que não eram afiliados a ele, como Aida. Já estava nesse ponto da história ao lado do Harold, a sua bússola moral já apontava para uma outra direção, mas o Loki ataca Imu-sama com uma enorme rajada de trovão, gerando uma enorme explosão, e o Luffy está chegando ao local da batalha porque ele também quer dar algumas porradas nela, porque ela machucou seriamente os seus amigos. Mas o Loki nota que o seu ataque não surtiu nenhum efeito porque Imu-sama desviou do ataque, já que ela é bem pequena e continua contando algo bem revelador que pode ter passado batido. Ela conta que durante esse mesmo tempo houveram relatos de avistamento de uma criatura grande e alada. Esses rumores foram espalhados como se fossem verdade. Então, agora ela chegou à conclusão que era verdade de fato. E toda essa segunda parte que ela está relatando dos rumores é, na verdade, os rumores que devem ter começado a surgir após o Loki sair de Elbaf. Eu gosto de acreditar que após a sua saída de Elbaf, ele foi em direção aos remanescentes dos Piratas Rocks. Eu quero para ontem ver se de fato teve alguma interação dele e do Kaido, porque eu começo a imaginar uma possibilidade do Loki ir até ele, mas os dois não chegaram a um acordo lá em Wano. E finalmente tenhamos uma resposta sobre quem era mais poderoso. Eu acho que essa batalha poderia terminar em empate, com o Loki saindo puto de Wano e indo em direção de Whole Cake, e lá tenha conseguido fazer a aliança que nós sabemos que renderia o casamento com a Lola. Mas definitivamente o destino não estava do seu lado, pois a Lola vazou para o mar. E mais tarde ele foi obliterado pelo Shanks. De fato, eu acho que o Shanks detonou o Loki. Sei que isso é difícil de se imaginar, porque eu não vejo a possibilidade de um personagem como o Loki deixar ser preso e ficar acorrentado em uma árvore como parte de algum acordo. Sei que ele teve o feito insano de matar um cavaleiro de Deus, algo que nem os piratas Roger conseguiram, mas eu já contei o motivo dele ter conseguido ferir o seu pai. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, tanto longo como curto, mas resumidamente, o Harold anulou o haki de Imu-sama temporariamente com o seu e recebeu o golpe do Loki de peito aberto e com o seu haki contendo o haki de Imu-sama. Esse momento foi tão trágico tanto para o Loki, que perdeu o seu pai, mas também para o Shanks, que notou o quanto ele estava longe do maior poder que existe nesse mundo. Em um SBS, eu não lembro qual foi, se você souber, coloca aqui embaixo nos comentários,
comentários, mas o Oda revelou que o Shanks é um prodígio aonde ele aprendeu o Kamusari apenas observando o Roger, um golpe que nenhum outro pirata Roger conseguiu replicar. Shanks saiu do bando apenas com 14 anos, então ele aprendeu isso anteriormente sendo apenas uma criança. Agora pegue toda essa experiência atormentadora que ele teve que passar na Terra Sagrada, que deve ter visto coisas horríveis contra pessoas que nós sabemos como é a maneira dos dragões celestiais de agir, como também pode ter feito coisas para poder provar o seu valor. Some tudo isso ao evento que ele notou a disparidade de poder com o Harold e Musama, que estava controlando o seu amigo. Esse para mim foi o ponto de inflexão na sua vida que virou uma chave aonde ele teria que buscar mais poder, e ele conseguiu isso, e quando de fato for apresentado na sua totalidade, vai ser algo insano, porque após a morte do Harold há 14 anos atrás na linha temporal, ele derrotou o Loki há 6 anos, então em 8 anos ele teve tempo para aumentar o seu nível de poder a ponto de derrotar o Loki. Agora é que fica a questão, será que ele pode bater de frente contra Imusama? Fica aí a pergunta. Desculpa ter adentrado muito a fundo nesse momento em que o Loki estava viajando pelos mares e dando a minha opinião como pode ter sido isso, mas voltando ao capítulo, nós vemos o Luffy que está indo em alta velocidade em direção a Imusama, porque ele machucou gravemente os seus amigos, mas quando ele chegou perto dela, algo saiu de dentro do seu abdômen, deixando o Luffy espantado. E nós vemos que foi Imusama que saiu dela, semelhante de quando ela estava no corpo do Saturno em God Valley. Imu fala que seria ótimo se eles pudessem sumir da mesma maneira como foi com o Rox, e começa a fazer um círculo de invocação, e vemos outra variação do seu pacto demoníaco, o Arquawaru, que significa contrato demoníaco. Nós vimos no 1150 o Arqual, que os kanjis podem ser lidos como pacto demoníaco também. Então, temos variações de poderes sendo mostrado aqui, mas Imu começa a dizer as condições desse pacto da mesma maneira com que ele fez com o Brog, que em troca de uma parcela da sua vida, eu vou te conceder um poder ainda maior. Em troca, agora ele faz a sua condição que o Loki e o Luffy terão que se odiar um ao outro, e usa o seu Dome Reverse. Mas o inacreditável acontece, os dois não sofrem nenhum efeito aos poderes de Musama, derrubando algumas teorias, mas criando outras, como por exemplo, de que o Dome Reverse só funciona na sua terra natal, que pode ter acabado de cair, mas por outro lado, acabou dando mais força para a teoria de que os usuários de Akuma no Mi são imunes ao Dome Reverse por causa dos demônios que, em teoria, residem dentro do usuário, que eu acho uma resposta para essa pergunta e mostraria o quanto o Barba Negra está se preparando para enfrentar Imusama, porque toda a sua tripulação é composta por usuários de frutas do diabo, mas também pode ser a causa da condição de pactos que nós estamos vendo que tem diferença, como o Arqual e o Arquaru. Mas o Luffy e o Loki ficaram putos porque os tentáculos de Musama perfuraram os seus corpos. Apesar deles não sentirem dor, o Loki notou que ela falou o nome do Rox, e Musama fala que isso que aconteceu era esperado, mas quando ela vai contar o motivo, o Luffy solta um ataque nela e o Loki fica ainda mais impossibilitado de lutar porque o corpo de Musama diminuiu mais um pouco. O Luffy usa nela o Gatling Gun Down com os seus punhos lotados de haki perfurando todo o seu corpo, e o Loki chama o Ragni, e eu achei isso muito maneiro, porque o martelo ficou com o rosto do esquilo. O Loki fala para o Luffy sair da frente e manda o seu ataque no corpo perfurado de Musama. Ele lança o seu Nibelheim e congela o corpo de Mugunko completamente. Nós vemos que o Luffy não gostou disso porque ele queria bater mais nela, e apesar dele dizer isso, ele perde a sua transformação voltando ao modo cansado. O Loki não sabe quem é essa pessoa, mas esse modo dele de lutar
foi o melhor para ele, porque ele ficou muito grande e não estava conseguindo acertá-la. Nós vemos que todo o perigo está cessando por toda Elbaf e eles estão conseguindo trazer alguns gigantes de volta. Só que falta uma outra porção de gigante, mas o Zoro vai na direção deles para poder acabar com isso. Mas ele é surpreendido pelo Chopper, que está fazendo todo esse serviço, contando que ele está apenas batendo neles e conseguindo trazer eles de volta ao normal, deixando todo mundo surpreso, porque nem mesmo o Chopper sabe como isso está acontecendo. E o mais legal de tudo é o Zoro falando que pode ser porque ele é um bom médico. Vemos que eles estão se comunicando via Dendemushi, indicando os lugares que está tendo incêndio e os lugares no qual o incêndio já cessou. Já na biblioteca da coruja, o fogo cessou, mas não tem mais nenhum sinal de livro queimado. Só que o mais louco de tudo, as prateleiras estão vazias e a coruja sumiu da biblioteca. E a Robin e o Saul querem ser positivos, achando que a coruja saiu dali com os livros. E eu acho que isso pode ter acontecido. Nós sabemos que ela pode controlar o tamanho de objetos que estão ao seu alcance. E eu acho que isso mesmo foi o que aconteceu, aonde ela controlou o incêndio, diminuindo ele, e junto com a Bonnie, ela reduziu os livros e levaram para um lugar seguro. Mas o Sanji e o Frank notam que desde quando começou o contra-ataque, as coisas acabaram de uma forma bem rápida. O Frank diz que foi isso mesmo que aconteceu, porque não é como se eles estivessem enfrentando um exército, mas era apenas 3 cavaleiros sagrados. Mesmo assim, eles conseguiram fazer uma bagunça em Elbaf. E o Kirigan, que ainda está decapitado, está se perguntando o que aconteceu com Imusama. Já no outro lado da vila, nós vemos o local que ficou a pegada do Loki quando deu o golpe no Somas, mas ele ainda não morreu. Ele está fragmentado e o mais insano de tudo, o seu coração está no chão e pulsando. O seu coração se assemelha a um coração de ferro, ou o mais insano de tudo, um coração mecânico, mostrando para nós o quanto tecnológico era o reino antigo. E no caso, eles eram tão avançados que eu acho que isso aí deve ser um coração feito de Apple metal. Já no grupo do Luffy, o Luffy está no chão querendo comida após usar o seu Gear 5 e está pedindo comida ao Loki e ao Ragnar. Só que Musama, que está preso no gelo junto com a Gunko, desapareceu de dentro do gelo. E chegamos no final do capítulo e cortamos para a Terra Sagrada no Palácio Pangeia. Ele está intacto, mas os prédios ao seu redor foi atacado. Já dentro do Salão das Flores, Imusama chama os Goroseis, que respondem prontamente e deixa o seguinte recado, que deixará a Terra Sagrada por um breve momento, pegando os anciões de surpresa. E o mais insano de tudo é que após esse cliffhanger é que nós teremos capítulo na próxima semana. Galera, esse capítulo foi insano e melhor que ele vai ser o próximo. Agora é o que pode acontecer no próximo. É algo que eu já falei no vídeo anterior. Na minha opinião, se todos os 13 Cavaleiros de Deus recebem esse poder de Musama, eu acho que com a presença dele, o seu poder pode aumentar drasticamente e pode até estar sendo contido por ele, já que em algum momento mais oportuno, ele pode elevá-los. Como eu falei no vídeo anterior, eu acho que ele pode até tomar o controle deles simultaneamente ou até uni-los, como nós vimos o Apple fazendo com os seus capangas lá no início da obra. Só que aqui seja bem mais poderoso com o desbloqueio dos poderes por parte de Mu. Somando isso ao coração do Somas, que parece ser de metal, eu acho que existe a possibilidade deles serem algum tipo de ciborgue, que são seres biológicos com partes tecnológicas. E como eu falei no vídeo anterior, que o discurso do Usopp machucou o ego milenar de Musama quando disse que era para ele ir pessoalmente batalhar contra os guerreiros de Elbaf e não ser um covarde se escondendo nas sombras, agora eu vou ter que descrever os passos dele. Eu acho que ele vai sair do Salão das Flores, vai pegar o chapéu de palha na sala congelada e ir para Elbaf. Ele vai solar todo mundo na porrada, dando a possibilidade dos Cavaleiros de Deus retornarem para a Terra
Sagrada, e depois dele bater no Luffy e Companhia Limitada, ele vai descer para o Reino dos Tritões, que está ali mesmo debaixo da Terra Sagrada, usando o Chapéu de Palha. Será que Musama, para poder sequestrar a Shirahoshi, ela pode assumir a forma temporariamente do Luffy? Já pensou se na verdade aquela visão da Madame Charlie seja ela? Seria uma loucura total. Só que o mais louco que isso, já pensou se na verdade o Oda meter uma história de capa sobre Imusama? Isso pegaria geral desprevenido. Mas quem vocês acham que estavam atacando a Terra Sagrada? Os revolucionários ou o bando do Barba Negra? Eu acho que tem a possibilidade de ser os revolucionários, para poder continuar mantendo aquela pressão que eles já vinham fazendo para poder impedir a chegada de suprimentos, como nós vimos no capítulo 1126. E os piratas do Barba Negra, ao verem eles atacando, se aproveitaram para poder se infiltrar. Agora, qual é o objetivo deles? Eu não sei, eu suspeito que possa ser o Rox, e o Lafitte está esperando o melhor momento para poder resgatá-lo. Apesar de ter aquele final aonde nós temos a tela ficando escura e o som de carne sendo perfurado, existe a possibilidade do Rox estar na Terra Sagrada congelado. Mas me conta aí a sua aposta, para qual lugar Imusama está indo. Coloca aqui embaixo na barra de comentários, porque independente do que aconteça, eu vou estar aqui trazendo review de teorias para vocês de One Piece, e para vocês não perderem nada, é bem fácil, se inscreve no canal, deixe o seu like e o seu hype, tem uma pancada de vídeo de review e de teorias aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, eu também te espero no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, bom domingo e fui!